Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal do Grupo CIF Brasil, o canal da Tropa da CIF. E hoje eu vou reagir a um vídeo que está disponível na internet, no site do governo federal, no site da o YouTube da Câmara dos Deputados, a respeito desse assunto aí que está na tela, ó. Avaliação biopsicossocial para o reconhecimento de deficiências. Eu preciso gravar esse vídeo porque existe um grande problema, mas é um problema muito grande que o Brasil tem cometido e de alguma forma a gente pode ajudar. Se o governo quiser ouvir acadêmicos, pessoas que conhecem a área, sabem do que estão falando a respeito de funcionalidade, incapacidade e saúde, a respeito da família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, o Brasil está completamente perdido nisso, e perdido há muitos anos. Né? O início do uso da abordagem biopsicossocial no Brasil foi há bastante tempo atrás, 2009, até um pouco antes disso. Nós já temos muitos anos sem avanços efetivos, porque existe uma tendência, uma escolha que é diferente da escolha ideal. A escolha ideal é o uso concomitante das classificações internacionais CID e CIF, bem como a adoção correta das traduções. Infelizmente, em algum ponto, e isso foi a partir do relatório mundial, acredito que em torno de 2011, o Brasil começou a usar uma palavra que é a palavra impedimento, numa suposta tradução de impairment. Porém, isso é um erro crasso, um erro grande, e é um erro que até agora tem atrapalhado, tem funcionado como um real impedimento para que a funcionalidade e a abordagem biopsicossocial sejam colocadas efetivamente nas nossas políticas, sistemas e serviços. O próprio título já demonstra isso. A avaliação biopsicossocial não é a avaliação biopsicossocial da deficiência, como nós vemos em muitos lugares, essa expressão sendo colocada pelo próprio governo e pelos seus técnicos, né, por aqueles que estão trabalhando com o assunto. Avaliação biopsicossocial da deficiência. Ora, se é da deficiência, já não é biopsicossocial. Então, não está correto dizer assim, não está correto. Mas eu separei algumas partes daqui para demonstrar isso e espero que esse vídeo seja útil, que essa aula seja útil para vocês. Eu vou soltar uns trechos, tá? E vou fazer comentários para deixar bem claro aquilo que eu quero dizer aqui e espero que alguém tome alguma atitude para fazer essa correção, tá? Porque a tradução da palavra impairment não é impedimento. Em nenhum documento da Organização Mundial da Saúde relativo ao tema abordagem biopsicossocial, em nenhum desses documentos aparece a palavra impedimento. Se você traduzir impedimento para o inglês, isso é impediment. Impedimento traduz impediment, mas a palavra correta que está nos documentos é impairment, não é impediment. Então não é impedimento, não é impedimento. E um segundo ponto importante que eu não imagino, mas eu não tenho a correta dimensão do porquê essa escolha equivocada, a palavra incapacidade não é usada, né, não está sendo usada, como se a incapacidade tivesse sido erradicada do país ou do mundo. E ela não foi. Ela, na verdade, é um ponto importante de dados de saúde, de informação em saúde. A CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde, tem isso como o ponto principal, aquilo que ela codifica, funcionalidade e incapacidade. A incapacidade não foi erradicada, tá? Mas vamos nos concentrar na palavra impedimento e em todos os erros que foram acontecendo na sequência por causa disso.
Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Psicossocial já lá na lei de 1993. Então, vejam que com bastante antecedência já se tinha esse conceito. Ok, vocês viram o que ele disse. Viram que há bastante tempo já se tem esse conceito. Ele está falando desse conceito de pessoa com deficiência. Mas isso que ele falou é verdade? É desse jeito que está escrito lá, ó. Aqui é a Lei 8.742 de 1993. É essa a redação que está lá mesmo? Vamos ver. Eu abri aqui a Lei 8.742 de 1993. E eu vou descer até o artigo 20 para mostrar para vocês o que de fato esse artigo diz. Chegando aqui, isso aqui é muito bom, gente, porque o histórico é guardado, né? As alterações, todas as alterações de redação são guardadas. Então, não é verdade, em 1993, nós não tínhamos, não, esse conceito de que a pessoa com impedimento é uma pessoa com deficiência. Nada disso. Aqui, obviamente, está arriscado, que é a redação original. Nós temos os conceitos corretos em 1993 do que é deficiência e do que é incapacidade, que são os mesmos conceitos da Organização Mundial da Saúde de hoje: impairment, disability, deficiência e incapacidade. Impairment, disability, deficiência e incapacidade. Esses são os conceitos corretos. Na verdade, a redação atual ela foi dada, tá vendo? Aqui tá tudo riscado novamente. E aí você tem mais para baixo a redação atualizada. E a redação atualizada, ele fala do parágrafo segundo, e aí sim está o que está lá no slide dele. Mas olha, essa redação foi dada em 2015. 2015. Não é a redação de 1993. É uma redação nova para aquela lei, é o que está em vigor. E veja, como eu disse, em algum momento, pouco antes de 2015, talvez em 2011, essa palavra impedimento foi enxertada na legislação, mas ela é uma tradução errada do impairment. Impedimento, aqui está aqui, ó, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Veja, um cego não tem um impedimento visual. Um surdo não tem um impedimento auditivo. Não é assim que está em inglês, não é assim que diz a OMS. A cegueira é uma deficiência visual, isso que é um impairment. A surdez é uma deficiência auditiva, isso que é um impairment. Isso não é impedimento. A pessoa só terá experiências de incapacidade se, na interação com o ambiente, não houver acessibilidade. Só que deficiência é uma coisa, incapacidade é outra. Depende da interação com o ambiente, mas as palavras que estão aqui não estão colocadas corretamente. Não existe a palavra impedimento. O impairment, em inglês, representa uma alteração numa função do corpo ou numa estrutura do corpo. Como eu falei, a cegueira, a surdez, também uma amputação. Quando existe uma alteração fisiológica ou anatômica, nós dizemos em inglês impairment. Não é impedimento. Uma pessoa que tem diabetes do tipo 1, ela não tem um impedimento no pâncreas. Uma pessoa que tem insuficiência cardíaca congestiva, ela não tem um impedimento no coração. É esperada uma função cardíaca, uma fração de ejeção esperada, pode ter uma disfunção ali. Isso é impairment, não é impedimento. Não se usa essa palavra impedimento em fisiologia, em fisiopatologia. Isso está errado, totalmente errado. E é isso que faz com que as políticas não sejam implantadas, porque quando você erra a linguagem, você erra todo o resto. Você causa uma confusão, uma torre de Babel, e as pessoas não se entendem.
É por isso que uma pessoa com fibromialgia, e eu vou deixar a presidente falar aqui daqui a pouco, é por isso que a pessoa com fibromialgia tem dificuldade de reconhecer, de ter o reconhecimento dos seus direitos. Porque quando você olha para ela, ou quando um cientista que representa uma sociedade científica diz, não, isso conceitualmente não é uma pessoa com deficiência, e isso está correto. Porque o conceito de deficiência não é esse. Só que essa pessoa vive limitações, vive restrições, às vezes até maiores do que uma outra pessoa que tem a perna amputada, que usa prótese e é totalmente livre e independente. A pessoa com fibromialgia pode estar muito mais limitada, tem dia que não consegue sair da cama. E porque ela não tem o reconhecimento dos seus ah, direitos, que são muitos, vaga especial de estacionamento, fila prioritária, entre outras que ela pode ter. Por que que ela não tem? Porque há uma confusão conceitual na legislação causada por um erro de tradução da palavra impairment, que não é impedimento. Eu vou deixar aqui agora a presidente falar. Falo hoje na condição de presidente da Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas. A Anfibro não vem a esta audiência pública defender apenas as pessoas abrangidas pelas legislações específicas sobre fibromialgia. Viemos defender também todas as pessoas com condição de saúde que produzem prejuízo relevante à funcionalidade humana e à forma de interação da pessoa no mundo, mas que ainda encontram dificuldades concretas para acessar direitos, políticas públicas e proteção institucional em razão da ausência de conhecimento adequado sobre a abordagem biopsicossocial. A ausência de capacitação técnica adequada e de uso de critérios já desenvolvidos acaba produzindo insegurança jurídica, desigualdade de tratamento e exclusão social, especialmente para pessoas com deficiências invisíveis, doenças raras, doenças crônicas, transtornos mentais e condições flutuantes na saúde. A legislação brasileira ainda não incorporou de maneira clara, operacional e regulamentada a funcionalidade e a incapacidade como critérios técnicos centrais para o acesso às políticas públicas e aos direitos sociais. Se a funcionalidade já estivesse efetivamente regulamentada e estruturada como eixo das políticas públicas, não estaríamos enfrentando hoje avaliações fragmentadas, insegurança técnica, ausência de critérios uniformes, invisibilidade funcional e exclusões indevidas. A fibromialgia é uma condição reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, marcada por dor crônica generalizada, fadiga intensa, alterações do sono e comprometimento cognitivo. Mas o maior problema da fibromialgia é que a dor não aparece no exame biológico ou de imagem. Ele aparece na funcionalidade. Aparece quando a pessoa não consegue sustentar uma jornada inteira de trabalho, quando não consegue realizar atividades simples do cotidiano, quando passa a evitar reuniões, viagens e atividades sociais por incapacitantes. E junto à dor física vem a exclusão social, a incompreensão e a necessidade constante de provar que está doente. Desse jeito, não há corpo que não afete a mente. A fibromialgia não atende músculos e articulações, mas compromete profundamente a funcionalidade humana. Atinge a autoestima, relacionamentos, vida profissional, autonomia, saúde mental e a própria dignidade humana. A dor invisível não pode continuar produzindo pessoas invisíveis e direitos inacessíveis. Também é importante compreender que a funcionalidade não se confunde automaticamente com diagnóstico ou aparência física. Uma pessoa amputada com prótese adequada, acessibilidade e suporte pode possuir funcionalidade amplamente preservada em diversos aspectos da vida cotidiana. Enquanto isso, uma pessoa com dor nociplástica, fibromialgia ou condição funcional invisível pode passar dias em cima de uma cama, com fadiga extrema, intolerância ao esforço, comprometimento cognitivo e isolamento social severo. Olha só, ela usou o exemplo que eu falei, né? Veja, a pessoa com uma perna amputada, ou seja, é uma pessoa com deficiência,
usa prótese e tem plena liberdade e funcionalidade de se locomover, trabalhar, ok. A pessoa com fibromialgia não tem uma deficiência visível, só que ela pode enfrentar muito mais limitações do que a pessoa amputada. Ela enfrenta situações incapacitantes. Vejam a diferença entre deficiência e incapacidade. É isso que ela está colocando. A incapacidade existe e ela não foi erradicada. Não é porque você não escreveu a palavra na lei, legislador, que a incapacidade não existe. Não é porque você inventou o impedimento para traduzir impairment no lugar onde seria deficiência que você resolveu algum problema. O problema está em descrever a situação das pessoas como as situações realmente são, usando as palavras corretas. Deficiência é deficiência, incapacidade é incapacidade. A incapacidade não pressupõe a deficiência. A deficiência não é a causadora da incapacidade exclusivamente. Nós temos o ambiente nesse campo intermediário. E a ideia das políticas é manter um ambiente acessível para que pessoas que, embora tenham deficiência, não experimentem incapacidade. É tudo simples e fácil. Causar erros de tradução e usar palavras que não existem para descrever algo tão sério acaba evitando que aquilo que precisava ser implantado efetivamente seja. Quem vê a perda da funcionalidade causada pela dor persistente? Quem vê o impacto da fadiga crônica? Quem vê o esforço necessário para realizar atividades simples do cotidiano? Quem vê o isolamento social? É exatamente por isso que a funcionalidade humana precisa ser analisada de forma contextualizada, multiprofissional e baseada na vida real da pessoa avaliada, e não apenas em critérios puramente biomédicos em aparências externas. Neste ponto, a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde deve ser compreendida como padrão ouro da abordagem biopsicossocial da funcionalidade, conforme diretriz da Organização Mundial de Saúde. A CIF não é apenas um formulário ou instrumento isolado. Ela é um padrão internacional de compreensão da funcionalidade humana, permitindo a utilização de instrumentos compatíveis com a finalidade da avaliação e com a condição de saúde analisada. Não defendemos a adoção de um único instrumento obrigatório para todas as pessoas e todas as condições de saúde. Defendemos o amplo conhecimento da CIF para uso correto e adequado de todos os instrumentos existentes relacionados a ela. Muito bem colocado isso. Ela não defende o uso de um instrumento único baseado na CIF, o que é lógico, o que é óbvio. O perito, o assistente técnico, o profissional da saúde é que é a pessoa adequada para escolher o instrumento indicado que seja baseado na CIF para descrever a situação daquela pessoa. Existem muitos e muitos e muitos instrumentos baseados na CIF. Fora isso, a pessoa pode ter a sua codificação com a CIF propriamente dita. Os instrumentos existem para objetivos específicos, mas eles são secundários à codificação. Do mesmo jeito que hoje codificamos com CID, devemos codificar com CID e CIF. É isso que diz a OMS. E se você acredita, você profissional da saúde, você que é assistente social, acha que precisa usar um instrumento adicional, você pode, mas você tem que ter livre escolha, porque é você quem entende do assunto, você profissional da saúde, é você quem entende do assunto, e você, ou equipe, né? A equipe decide o melhor ou os melhores instrumentos para descrever a situação específica daquela pessoa para o benefício ou objetivo que ela tem. Essa é uma decisão técnica, acadêmica, e não pode ser normativa. O instrumento deve conversar com os fatores ambientais, com a doença, com seus sintomas, com sua evolução, com suas barreiras, com os facilitadores necessários e com a forma como ela repercute na vida prática da pessoa.
Por isso, a própria OMS desenvolveu e estimula instrumentos derivados da CIF para diferentes finalidades. Entre os instrumentos que podem ser utilizados, conforme a finalidade da avaliação, destacam-se o ODAS 2.0, o MDS, que é o Model Disability Survey, a escala SALSA, a tabela ESC, o método BASEP, o FIC e o FICER, e instrumentos específicos como o iFibro, direcionados à análise funcional da fibromialgia e das multimorbidades associadas, além de muitos outros já publicados na literatura científica ao redor do mundo. Muito bom. Ela citou vários instrumentos, inclusive o RULDAS 2.0, e citou também o Model Disability Survey, que são dois instrumentos criados pela própria OMS e não podem ser ignorados. São instrumentos genéricos, têm os seus objetivos específicos, e ela também citou outros instrumentos que têm um direcionamento. Ela, óbvio, direcionou para a fibromialgia, falou de alguns instrumentos voltados para a fibromialgia, mas, de fato, existem muitos e muitos instrumentos desenvolvidos na área acadêmica, científica, que esses sim devem ser utilizados. Isso não pode ser fruto de uma normativa, mas tem que ser fruto da academia e da prática profissional. Ela continua falando e falando muito bem a respeito do assunto, fala dos instrumentos, fala de como o instrumento que o governo usa é um instrumento extremamente limitado e ruim. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até esse momento, é que para que dê certo, primeiro ponto, o Brasil tem que treinar os seus profissionais para o uso da CIF. Primeiro, esse é o padrão ouro, esse é o instrumento ouro, essa é a linguagem ouro. Depois, instrumentos podem fazer parte da análise, entretanto, o profissional tem que ter livre escolha, porque ele tem que escolher aqueles instrumentos que ele acredita que são os ideais para descrever a situação particular daquela pessoa. Isso não pode ser uma decisão normativa, isso tem que ser uma decisão profissional. Quero ouvir os comentários de vocês, quero ler os comentários de vocês, e se eu tiver comentários aqui, vou fazer questão de responder com um vídeo também, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.